Hi, Brainstormer! Teacher Jo here. Primeiro de tudo, desculpa por não ter subido essa aula ontem. Esse fim de semana foi meio caótico. E aí não deu. Foi meio caótico. Nem foi por uma super razão muito boa, sabe? Não foi tipo, saí e fiz coisas. Não. Foi meio caótico por outras razões. Mas o que importa é que estamos aqui. Então essa aula vai ter... Essa aula não. Essa semana vai ter 3 aulas. A de hoje, que deveria ser da semana passada, aí mais 2. E vai ter mesmo, porque eu já separei espaço na agenda e já era, e já vai ter mesmo, e já tá no esquema, tá bom? Então, vamos continuar nossa música bonita? Vamos lembrar o que a gente fez na última aula e tal? E só pra avisar, se você é novo aqui e ainda não entrou no Slack, entra no Slack, o post ensinando como usar e como entrar no Slack tá pinado. Como é que fala isso em português? Tá fixado? Sei lá, ele tá lá no começo do feed do Apoia-se. E é importante porque o Slack é o que permite que a gente seja um clube mesmo. Não só uma pessoa que dá links para você assistir aulas de inglês. Porque a ideia não é só eu te dar links para assistir aulas de inglês. A ideia é a gente criar uma comunidade, fazer um clube de pessoas que querem aprender inglês e se ajudam e etc. Porque nós somos todas pessoas muito legais, não é mesmo? Se não somos, vamos fingir ser. Então, vamos lá, vamos lembrar o que a gente fez aqui. É aqui que a gente vai continuar hoje. Hoje a gente termina, necessariamente. E talvez eu acho que a gente já comece a parte de pronúncia, não sei, vamos ver o que vai dar. E aí a gente tem aqui, vamos fazer aquele recapitula básico das primeiras aulas. Se você não assistiu as primeiras aulas dessa música, vai assistir, por favor, por favor. A gente precisa de continuidade e constância, por isso que tem número nas aulas. Você assistiu a 11, depois você vai assistir a 12, depois a 13. Só seguir a ordem que vai estar... Só seguir a ordem que vai dar tudo certo. Juro pra você, eu sei o que eu tô fazendo. Vamos lá. I'm yours, sou seu. Bem, você você me fez. E pode acreditar que eu senti. Eu tentei ficar de boas, tentei ficar frio, mas você é tão quente, que eu derreti. E eu caí, eu passei como é que é o nome disso? Pelas rachaduras, ou seja, tipo, eu fui entrando ali e ninguém nem viu. E aí eu me perdi lá dentro e aí eu tô tentando voltar. Antes da coisa da hora que foi feita acabar, eu vou dar o meu melhor. Eu estarei dando o meu melhor, bestest. Nossa, é horrível isso. E nada vai me parar a não ser a intervenção divina. Eu reconheço, eu acho, eu falo, eu assumo. É de novo a minha vez de ganhar alguma ou aprender alguma coisa. De ganhar alguma coisa ou perder alguma coisa. Ou seja, de ganhar você ou perder você ou aprender alguma coisa com relação àquilo. Mas eu não vou hesitar, não mais, não mais, não dá pra esperar, eu sou seu. Bem, abra sua mente e veja como eu. Abra seus planos e uau, você está livre. A tradução disso daqui não é uau, mas funciona aqui pra tradução de sentido que a gente tá dando, tá? Damn, né? Maldição. Olhe para o seu coração e você vai achar amor, amor, amor. Ouça a música do momento, pessoas dançam e cantam, nós somos só uma grande família. E é nosso direito esquecido por Deus de ser amado, 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 amado. Então, eu não vou hesitar, não mais, não mais, não dá pra esperar, eu tenho certeza, não tem necessidade de complicar, nosso tempo é curto, esse é nosso destino, eu sou seu. Foi aqui que a gente parou na última aula, e aí agora a gente vai pra este pedaço aqui, e aí a gente vai muito provavelmente acabar essa música hoje, porque tem isso daqui, e isso daqui, não sei mais agora, porque tem. Faltou o refrão nessa música. Vamos lá, vamos entender esse pedaço aí. E. Tá. A gente tem lá. Aqui logo de cara a gente vê que este do tá vindo antes do you. Isso quer dizer que isso é uma pergunta. Isso mesmo. E come on é vir aqui, vir ou ir, ou vamos, ou qualquer coisa assim. Vai depender do contexto, qual vai ser o sentido desse come on, porque ele pode ser tanto um mano, vai, ou pode ser um vamos, ou pode ser um vai, cacete. Ups, quase ser um palavrão. Então, depende do contexto, esse come on pode ter sentidos diferentes. Nesse caso,
vamos entender qual é o sentido dele aí, vendo a ideia inteira. A gente tem aqui o want. Want é querer, ok? Deixa eu anotar isso aqui presente. Então, a gente tem want. O passado de want é wanted. Você pode também pronunciar wanted, porque esse T aqui pode simplesmente não ser pronunciado por causa daquele negócio do internet. Não sei se você lembra, mas quando a gente tem um N seguido de T e depois um som de schwa, a gente pode matar o T. Se você não sabe isso, vai assistir a aula que tem isso. Assiste a aula na ordem que as aulas estão lá, que vai dar tudo certo. Sério. Isso daqui é querer. Querer. Eu não sei que aula tem o quê. Eu acho que eu vou precisar chamar alguém pra assistir todas as aulas e catalogar o que tem em todas as aulas. É uma boa ideia. Tá, mas enfim, vai, vamos lá. Então aqui a gente tem um você quer, porque se want é querer, o Du tá aqui fazendo a pergunta, eu tô perguntando, você quer? E aí eu come, que é o vir com o on, né? Vai dar na mesma aqui. Você não quer vir aqui, você não quer colar aqui perto, você não quer, sabe? Essa ideia aí. Então, vamos ver o que é o scooch. Scooch, na verdade, é uma palavra sensacional. Eu adoro essa palavra porque na minha cabeça ela faz completo sentido de ser do jeito que ela é ali. Porque na minha cabeça ela combina com o que ela quer dizer. Isso não quer dizer nada, isso quer dizer que a minha cabeça é estranha. Tá certo? Isso tá certo. Nossa, que estranho que é isso daí. Scooch, scooched. E a ideia de scooch é de... Sabe quando você faz aquele... deixa eu te mostrar que vai ser mais fácil, vai. Tem... É assim? É, não. Não tem um T. Isso, obrigada, Google. Olha, aparentemente é uma banda. Ou um filme. Sei lá o que é isso. Vamos pegar aqui um GIF. Peraí. Scooch over GIF. Isso, é isso que a gente quer. Vamos ver se a gente acha algum GIF com alguma coisa assim que seja justo. Aqui, ó, pronto. Aqui é mãe e filha, tá tudo bem. Não sei se você sabe, isso daí é... Como é que é o nome disso? Gilmore Girls. Mas ela tá falando do scooch down. Eu quero um scooch over. Porque a ideia do scooch over é, tipo, fazer o que esse cachorro aqui tá fazendo. Só que ele tá fazendo isso por uma razão X. Sabe quando a gente vai, tipo, se arrastandinho assim pra algum lugar? A gente vai scooching pra esse lugar. Só que a gente precisa ir arrastandinho assim, sabe? Eu tô scooching. Tô scooching pra lá agora. Sabe quando você dá uma puxadinha assim no seu amorzinho e tal? Então, essa é a ideia aí do scooch. Eu não sei como é que traduz isso. Deixa eu colocar no dicionário de português que eu não sei traduzir. Eu não sei traduzir muitas coisas. Amigo, você não tem isso? Amigo, não tem scooch. Que triste. Então, não sei traduzir. Eu vou traduzir isso daqui como um... Cola aí, chega aí pertinho. Chega pertinho vai ser a minha tradução. Chegar pertinho. Chegar pertinho. Nossa, mas Joana, não tem uma palavra pra scooch? Não sei, cara. Meu português é horrível, então pode ser que tenha. Mas se tiver, você me conta. Porque eu não sei. Mesmo. Não sei mesmo. Porque é isso que ele tá falando aqui, ó. Scooch over. E aí a gente tem closer. Closer, presta atenção na pronúncia. Que esse cara aqui a gente vai falar close, não close, tá? Porque o que acontece? Close é perto e close é fechar. Eu sei, uma sacanagem. Esse cara aqui a gente vai pronunciar com som de S, close. Esse cara aqui a gente vai pronunciar com som de Z, close, tá? Essa é a diferença da pronúncia das duas e é assim que a gente vai diferenciar quando a gente estiver ouvindo se é perto ou se é fechar. Eu acho que essa é uma diferença bem idiota. Na minha cabeça não precisaria ter isso daqui, mas não é a gente que faz no inglês, eu só te falo o que as pessoas fazem. Então, close é perto, quando a gente adiciona o ER. Lembra do EST que a gente viu ali no bestest? Nossa, cadê o bestest? Cadê? I'll give it my bestest. X. Mas enfim, a gente viu o bestest, né? Eu não achei ali, mas a gente viu. Eu lembro de ter lido isso hoje. E quando a gente adicionar esse ER, é bem parecido
de quando a gente adicionou aquele EST. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que são as mesmas regras. Tudo tem a ver com a sílaba, com a quantidade de sílabas. E só lembrando, você não precisa saber separar sílaba em inglês, você precisa saber identificar se a palavra tem uma sílaba ou não. Eu falei disso em alguma dessas aulas, dessa música, vou só dar uma recapitulada, caso você não se lembre, tá? Então, o que acontece? A gente separa a sílaba em inglês com base no som, não com base na grafia. Essa palavra aqui, por exemplo, em português teria 2 sílabas, em inglês ela tem uma sílaba só, porque esse CE só vai ter som de S. Então, se eu junto isso daqui vai me dar nice. E se eu falo nice, eu tenho isso daqui... Deixa eu colocar o símbolo fonético certo, vai. Eu tenho isso daqui, eu falo isso daqui numa tacada só. Nice. Nice. E aí, por causa disso, isso daqui tem uma sílaba só, porque as sílabas em inglês são separadas de acordo com o som, não com a grafia, porque é o som que importa, sempre. Então, quando a palavra tiver uma sílaba só e eu adicionar esse ER, eu vou adicionar o mais do português. O mais do português é ótimo, o mais do português. E o que isso quer dizer na nossa vida? Quer dizer que eu tô comparando alguma coisa, certo? Então, se eu falo, sei lá, the vet is closer than the pet shop. Por exemplo. Aqui eu tenho the vet, o veterinário, é close. A gente definiu aqui que é perto. E eu coloquei aqui o ER, então ele vai me dar o mais perto. Então, o veterinário é mais perto. Esse than aqui é o que ou o do que do português de quando a gente está comparando. O veterinário é mais perto do que o pet shop. E pet shop em inglês é pet shop? É pet shop. Porque a gente usa o termo em inglês, em português. Então, quando a gente adicionar esse ER, vai ficar bem parecido com o EST. Qual é a diferença? A diferença é que o EST, quando a gente usa, a gente não está comparando na real. Como assim, Jana, a gente não tá comparando na real? Claro que a gente tá. Então, a gente tá, só que a gente tá comparando em relação ao todo. A gente não tá comparando 1 para 1. A gente tá comparando 1 para um todo, de um grupo inteiro. Então, se eu comparo 1 para 1, eu tô só numa comparação de tipo, mano, esse daqui é melhor, esse daqui é pior e tá assim. Quando eu comparo 1 com um todo... eu tenho este é o melhor do todo. Então, o sentido é um pouco diferente. E é por isso que a gente tem o ER e o EST para fazer isso. Então, vamos falar um pouquinho mais disso daqui pra gente entender. Então, por exemplo, eu posso falar que o meu cabelo na aula passada estava mais azul do que ele tá hoje. E como que eu sei isso com tanta certeza? Porque ele foi lavado algumas vezes nesse meio tempo e cabelo estranho, de cor estranha assim, ele desbota super rápido. Então... por exemplo, eu posso falar, o meu cabelo estava mais azul. Então, vamos pensar. Azul é blue. 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 Eu falo blue numa tacada só. Então, se eu quiser falar mais azul, eu vou adicionar o ER aqui. Só que ele já tem um E, eu vou precisar dobrar esse E? Não, porque em inglês é prático assim. Desencana de dobrar o E e só adiciona o ER. Então, isso daqui vai dar bluer. Bluer. Então, eu posso falar, o meu cabelo, my hair... was bluer, tava mais azul, last class. Meu cabelo tava mais azul na última aula e eu posso, se eu quiser, continuar essa frase e falar do que ele está agora e eu vou fazer isso por razões didáticas. My hair was blue last class, then it is now. Então, o meu cabelo estava mais azul na última aula do que ele está agora. Então é só adicionar R na característica. Se a característica tiver uma sílaba. E o que a gente vai fazer se ela tiver mais de uma sílaba? Deixa eu anotar aqui em algum lugar. Uma sílaba. Aqui, pronto. Uma sílaba. E se tiver mais de uma sílaba, o que a gente faz? O que a gente fazia com o EST quando a gente tinha mais de uma sílaba? A gente colocava o the most
antes da palavra, antes da característica, aí ficava tudo igual, né? É a mesma coisa que vai acontecer com R? Sim, só que eu não vou adicionar the most, eu vou adicionar more. More? Mais? Igual o português? É, igual o português. Então, deixa eu anotar aqui 2 ou mais sílabas. Então, por exemplo, vamos pensar. O Einstein era mais inteligente do que eu. Então, a gente vai falar Einstein was inteligente, é intelligent. Intelligent, a gente tem pelo menos 2 sílabas aí. Isso quer dizer que eu não vou conseguir adicionar o ER, porque eu tenho mais de uma sílaba, então eu vou ter que adicionar o more. Só que não na palavra, antes da palavra. Então, Einstein was more intelligent than me. O Einstein era mais inteligente do que eu. Você viu que ficou igual o português? Ah, então quando eu tiver 2 sílabas ou mais, é só traduzir o português? Aham. Quando eu tiver uma sílaba, não é só traduzir o português. Quer dizer, mas não é, porque não fica direta a tradução. Você vai ter que pensar um pouquinho para ver o que esse R tá fazendo. Porque, como o inglês é uma língua meio tosca, desculpa a sinceridade, mas é. Esse ER, quando a gente adiciona ER, ele vai poder dar funções, ele tem funções diferentes dependendo do tipo de palavra que ele entra. Como assim? Se eu coloco um verbo, uma ação, mais ER, eu vou ter a pessoa que faz aquela ação. Como assim? Por exemplo, o que eu faço? Eu teach, certo? Eu ensino. Eu teach. Adivinha o que eu sou? Eu sou uma teacher. Eu sou uma ensinadora. Meu Deus! Isso serve para todo verbo? Todo verbo. Você pode colocar R em todo verbo para falar a pessoa que está fazendo o verbo. Toda ação. Você consegue toda, mas toda, tá? Toda ação que você adiciona R, você vai falar a pessoa que tá fazendo aquilo. Se a gente adiciona ER em um adjetivo, ou seja, em uma característica, a gente vai falar mais a característica, porque o ER dá o mais. Ou seja, eu posso falar, tipo, sei lá, fat? Não. Eu falei fat porque eu olhei pra minha gata, ela tá ali, ela é gordinha. Quer dizer, ela não é gordinha, ela é peluda, mas aí parece que ela é gordinha porque ela tem muito pelo. Sei lá, clean, que é limpo. E a gente pode ter cleaner, que pode ser mais limpo. E por que eu tô sorrindo aqui? Você reparou que eu tô sorrindo? Porque, olha só que legal. Clean pode ser tanto limpo quanto limpar. Se ele for limpar, cleaner é o limpador. Se ele for limpo, ele é o mais limpo. Ai, inglês, como a gente acha você legal, não é mesmo? Não. Mas foca nisso daqui hoje, tá? Eu só quis te passar essa informação aqui, porque é interessante saber que nem todo ER vai dar o mais e tal. E é por isso que eu passo isso, porque nem todo ER vai dar o mais, porque vai depender da palavra que ele tá entrando junto. E aí às vezes a gente pode ter palavra que pode ser um ou outro, e aí vai depender sempre do contexto. É por isso que a gente vê inglês no contexto, é por isso que a gente vê a vida real do inglês. A gente não vê inglês em livro, porque inglês em livro separa essas coisas todas e você não vê que elas são todas relacionadas. Tá, sorry. Então, esse closer aqui é mais perto. Meu Deus do céu, tudo isso pra uma frase. Mas, gente, é muita informação, né? Tá, Sorry. É que tá ali, eu tenho que passar pra você a informação, não tem o que fazer. Tá, então esse scoot on over closer aqui, ele é um chega mais pertinho. E esse dear é uma palavra bem interessante,
Porque dependendo do uso dela, ela pode ser muito fofa e dependendo do uso dela, ela pode ser muito formal. Porque dear pode ser tanto caro ou cara, não de preço, mas sabe, caro aluno, caro colaborador, caro, sabe, esse caro? E ele também pode ser querido ou querida. Então, o que vai definir se ele tá sendo fofo ou se ele tá sendo formal é o contexto. Então, na dúvida, mano, mete o dear, acabou o problema. Você é fofo quando precisa ser fofo, você é formal quando precisa ser formal, acabou o seu problema. Uma coisa só pra lembrar bem mais fácil. Então, esse dear aqui, como o contexto da música é o contexto de amorzinho, eu vou traduzir esse dear como querido ou querida. É, querida, porque ele tá falando de uma mulher, né? Eu acho. Tem alguma coisa aqui deixando claro que é uma mulher? Não, não tem. Olha só que legal. Uma música de gênero neutro. Então pode ser um homem também, tá? Não julgo a vontade dos outros. Cada um faz o que quer com a própria vida. Eu não tenho nada a ver com ela. Vamos dar uma olhada aqui, porque aqui a gente tem esta palavra maravilhosa. And é I sou eu. Well, o que well faz? Well dá ideia de futuro. Ele não é futuro em si, mas ele dá a ideia de futuro. Então, esse well vai brincar junto com o nibble. E que raios é nibble? Vamos lá. A gente tem nibble. Passado nibbled. Isso daqui é mordiscar. E o que é mordiscar? Mordiscar é fazer tipo isso aqui, ó. Peraí que o menino aqui não tá querendo me obedecer. Olha só que bonitinho, os peixinhos tudo nibble nas coisinhas. Sabe, isso é nibble. Por exemplo, olha aqui o cachorrinho. Certo? Então essa ideia de nibble, a ideia de nibble é tirar pequenos pedacinhos de coisas. E aí, geralmente é uma palavra que é associada com coisas fofinhas, porque olha meu Deus, o coelhinho que é fofinho. Tá vendo por quê? Porque pessoas como eu não conseguem se segurar quando vem uma coisa fofa dessas. Então, I will nibble, eu vou mordiscar ou eu mordiscarei. Certo? Porque o will tá mexendo junto com o nibble pra dar a ideia do futuro. Daí a gente tem your, que a gente já viu 2 vezes, que é seu, de posse. E aí a gente tem year. Year é essa aqui, ó. Na verdade, eu nem precisaria mostrar isso, mas é essa aqui. E aí o Google foi muito do esperto e colocou year nibble aqui. Vamos colocar um year nibble pra gente ver o que é. Olha só, esse daqui é um ear nibble. Olha, dá uma mordidinha na orelha. Olha um gatinho. Isso daqui é um ear nibble. É muito... Nossa, esse gato aqui tá muito de boa. Se fosse aqui em casa, já estaria saindo treta já. As gatas se dão ok, mas elas não se dão tão bem assim, não. Então, ear é orelha. Pode ser ouvido também, teacher? Pode ser ouvido. Tem diferença em inglês, orelha de ouvido? Não, muita. Se você quiser deixar claro que é o ouvido interno, você também pode chamar de inner ear. E olha só que legal. In, dentro. Repito aqui porque eu não tenho uma terminação em E, adicionei o ER, porque o ER dá a ideia do mais, né? O ER dá a ideia do mais. Então, se in é dentro, inner é mais dentro. Então, é a orelha mais de dentro. Nossa Senhora! Inglês é legal assim. Cara, que da hora, tudo faz sentido. Pra mim, pelo menos. Não sei se tá fazendo sentido pra você. Espero que esteja. Então, você quer colar aqui? Chega mais pertinho, eu vou morder sua orelhinha. É basicamente isso aí, a ideia. E olha só que legal, aqui a gente tem um Present Perfect Continuous. Vamos entender ele? Aparentemente, eu acho que não vai dar pra fazer a música inteira, porque a gente tem muitas coisas pra falar. Vou tentar, mas acho que não vai dar não. Quanto tempo a gente já tá gravando aqui? A gente já tá gravando há 25 minutos. Talvez dê, talvez não dê, não sei. Vamos tá vendo, né? Tá, então vamos falar disso daí. Cala a boca, Joana, porque... Meu Deus, mas já acabou esse lado aqui? Tá bom, então a gente vai fazer assim, ó. Plau.
plow. Até aqui vai ficar vocabulário, daqui pra cá vai ficar as explicações da gramática. Tudo bom. Então, vamos lembrar primeiro para que aqui o present perfect serve. Não, mentira. Vamos dar uma olhada, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Eu vou pegar essa frase e eu vou copiar ela mas eu vou copiar ela do jeito mais rápido, porque eu tô com preguiça de escrever tudo isso aí, tá? Então, me perdoa, não vai ser minha letra, não. Vai ser a letra do computador. Yay! Tudo bom. E por que eu fiz isso? Só pela rapidez, tá? Porque ia demorar muito tempo pra escrever isso. Então, vamos analisar essa frase aí. Esse apóstrofo VE aqui, a vírgula voadora VE é o have, certo? Esse been é o passado particípio do to be. Daí a gente tem o verbo to spend e a terminação ing. E o resto aqui das coisas. Depois eu vou falar desse way aqui, tá? Mas isso daqui, tipo, seria muito tempo, basicamente, tá? Só pra ficar mais fácil esse pedaço, depois eu falo por que isso aí eu tô traduzindo como muito tempo. Muito tempo. Ok. Então, a gente tem aí, I've been spending way too long. Você ouviu a música, né? Eu não preciso lembrar todo o começo de aula que você precisa ouvir a música, né? Se você não ouvir a música, para agora e vai ouvir a música. Eu vou dar mais um gole de café pra você parar e ouvir a música, tá bom? Espero que você tenha ouvido a música. Então, vamos lá. Vamos entender esse troço aí. Então, aqui a gente tem o passado particípio do to be. Logo depois desse to be, a gente tem um verbo com ing. Quando eu tenho to be mais ing, o que eu tenho? Eu tenho ando, endo, ondo, indo, o chamado gerúndio, que seria um nome maravilhoso para um bicho. Não, Ti, sai. De novo, a mesma gata, que nem é minha. Sai daí, bonitinha, vai. Eu sei que você tá com frio, amorzinho. Nossa, você tá quente, você tava no sol, né? Vai. Obrigada. Então, gerúndio é o ando, endo, ondo, indo, certo? Ando, terminação ando, endo e assim por diante. Então, eu posso falar alguma coisa assim. I am... O que eu tô fazendo? I am teaching. Eu tô ensinando. Nossa, super criativa. I am teaching, eu tô ensinando. E aí, o que acontece aqui? Se a gente for ver, o to be tá interagindo com o teach e o ing e tá dando o ensinando, certo? Só que, vamos entender quando que isso aqui tá acontecendo? Isso aqui tá acontecendo agora, neste momento. Necessariamente neste momento. Tá, da hora. Fez sentido. Se eu jogar esse cara aqui pro passado, eu vou usar o passado do am, que é was, certo? E aí eu vou falar I was teaching. Só que se eu falo I was teaching, eu tô falando que eu fiz isso daqui de forma contínua, só que no passado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora eu não estou fazendo mais. Agora não mais. Sempre que a gente for usar o passado simples, a gente vai sempre dar a ideia do agora não mais. Então, peraí, eu tenho eu estou ensinando e eu tenho eu estava ensinando. Tá. E se? Vamos pensar aqui com a tia. Pensa aqui com a tia. A tia é professora de inglês desde que ela tinha 17 anos. Eu tenho 32 hoje. Nesse meio tempo, eu não parei de dar aula de inglês. Quer dizer, parei só em férias, sabe? Em férias da escola. Mas não parei de dar aula de inglês, não. Sempre dei aula de inglês. Então, você concorda comigo que se eu falo eu estou ensinando, eu ignoro todo o meu passado como professora? E você concorda comigo que se eu falo eu estava ensinando, eu não tô colocando junto o presente? Ou seja, agora não mais, se eu uso isso daqui, ou eu tô falando que agora eu não estou ensinando, que é mentira, porque eu tô. E o mais legal é que sempre que você vê esse vídeo eu vou tá. Mas, agora eu não... Tipo, se eu falo que agora eu não tô mais ensinando, eu tô simplesmente mentindo. E como é que eu falaria, como é que eu juntaria essas duas ideias? A ideia de dar o que eu faço hoje e o que eu fazia no passado. Eu vou juntar isso daqui tudo e vou fazer um present perfect. E como é que vai ficar o present perfect? A gente vai usar o have,
certo? Então a gente vai pegar a pessoa, a mesma pessoa que estava aqui, a gente vai usar o have ou o has. Por que o have ou o has? Porque a gente vai usar has quando a gente tiver he, she, it. Se você não lembra por que ele fica como has, vai assistir a primeira aula do clube, por favor. Daí, have ou has, mais o verbo no passado particípio. Então, o verbo que a gente está tendo é o to be, e o passado particípio do to be é been. I have been. E aí, depois que passou disso daqui, é só copiar o resto da frase. I've been teaching. Então, aqui, se a gente for ver, a gente tem um negócio que é chamado present perfect continuous, porque é o presente perfeito que continua. E a gente vai usar esse presente perfeito que continua em duas situações. Uma ação que começou a ser feita no passado, na verdade em 3 situações, desculpa. Uma ação que começou a ser feita no passado e vai continuamente sendo feita até o presente. Uma ação que começou no passado e vai sendo feita continuamente até o presente, mesmo com interrupções, que é o caso das aulas, porque não é como se eu estivesse o tempo inteiro dando aula. Não é como se eu estivesse o tempo inteiro ensinando. Quer dizer, é porque é assim que eu vivo, mas, sabe, não é o tempo inteiro ensinando inglês, não é o tempo inteiro eu durmo, eu como e assim por diante. Então, pode ser o período inteiro e pode ser o período inteiro em pedacinhos, sabe? Em parcelas. Nice. E eu posso usar esse cara aí para falar de uma ação que aconteceu continuamente no passado e acabou agora. Por exemplo, imagina a situação, você sai na rua e aí você vê tudo molhado e aí você fala, wow, it has been raining. Não tá chovendo na hora que você saiu, mas você vê o resultado da ação que aconteceu de forma contínua naquela hora. Daí você pode usar o Present Perfect Continuous. Então a gente pode usar o Present Perfect Continuous quando a coisa aconteceu de forma contínua e acabou de acabar, ou seja, a coisa aconteceu de forma contínua e a gente vê o resultado dessa ação. Outro exemplo disso, por exemplo, sei lá, alguém chega em casa e aí a pessoa chega e simplesmente vai dormir, porque ela tá super cansada. Daí o resto do mundo, nossa, que grosso ou que grossa, foi dormir, nem falou com ninguém. Daí a pessoa que conhece a outra pessoa vira e fala, então, é porque he ou she, porque a gente não definiu quem a pessoa era, he ou she has been working a lot lately. Ela não tá trabalhando, aquela pessoa não tá trabalhando naquela hora, mas o resultado do trabalho dela, a causa do cansaço dela tá fazendo sentido isso? Então a gente vai usar o Present Perfect Continuous nessa situação ou quando a coisa acontece ininterruptamente do passado até o presente, ou quando ela acontece com interrupções, mas continuamente, mas com várias instâncias do passado até o presente. E este é o Present Perfect Continuous. Então, se a gente for olhar aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele tem o I have com o been e o verbo to spend com ing. Então, ele tem essa estrutura que eu mostrei aqui. Só que aí a gente tem ali o way too long. Long, eu já vou falar para você que pode ser longo, mas quando eu não tiver o que é longo, ele sempre vai se referir quando eu não tenho o que é longo, quando não tá claro o que é longo, porque às vezes vai estar claro o que é longo, tipo, ela tem o cabelo comprido, longo. Quando eu não sei o que é longo, a gente sempre vai falar que é tempo longo. Então, quando eu não souber pelo contexto que é longo, eu tô falando que o tempo é longo. Sempre. Ok, da hora. Nesse caso aqui, ele não tá falando que é longo. Porque esse longo aqui tá só ali e então ele tá falando de tempo. Então, vamos entender esse long aí. Então, esse long é tempo. E aí, a gente tem um to. Vamos falar do to. Mas, Jô, o to não é também? O to também é também. Só que o to é também quando ele fizer sentido como também. Mas e o way? O way não é caminho ou jeito? Também. Ai, meu Deus, como o inglês é difícil. Eu sei. Desculpa. Culpa não é minha. Quer dizer,
Não é tão difícil, mas é meio chato até a gente entender o jeito que funciona. Porque way pode ser jeito ou caminho, certo? Só que o que acontece? Lembra que inglês é uma língua que não tem muitas palavras? E aí, porque inglês não tem muitas palavras, elas mudam de classe. E quando elas mudam de classe, às vezes elas mudam de significado. Às vezes não. Tudo depende da palavra em si. Nesse caso, as duas mudam de significado se elas aparecerem antes de um adjetivo. Então, se eu tiver to e nossa senhora, e um adjetivo, e se eu tiver way e um adjetivo, o sentido deles vai ficar completamente diferente do sentido que as pessoas falam normalmente. Quando eu coloco to antes de um adjetivo, eu dou a ideia do demais. Mais do que deveria. Então, por exemplo, sei lá, I ate too much last night. Eu comi demais ontem à noite, me senti mó mal, tal, lá. O way, ele vai dar a ideia de muito. Ou demais. Então eu posso falar I ate way much? Posso. Fica estranho? Fica. I like way more. Fica melhor. Então, esse cara aqui vai depender um pouco do adjetivo, o uso dele pelos gringos, tá? Teoricamente, não tem adjetivo errado vindo depois dele, mas tem adjetivo que soa estranho. E na dúvida uso very. Que absurdo, não, a professora virar e falar na dúvida uso very, porque todo professor vira e falar, não uso very. Na dúvida uso very, cara, porque você tá pensando em tanta coisa ao mesmo tempo quando você tá falando inglês, você tá pensando em estrutura, você tá pensando em pronúncia, você tá pensando em entender o que o cara que tá falando com você tá falando. Eu não vou ficar colocando mais coisa pra você pensar. Na dúvida, vai pro mais fácil, faz igual a água. O que a água faz? A água vai pelo caminho mais fácil, não pelo caminho mais perto. Tanto que você vê vários rios dando umas voltas ridículas, assim, porque aquele é o caminho mais fácil. Mesma coisa com o seu inglês até você ter TNT pra fazer o seu rio ir reto. Nossa, que alusão legal. E TNT é o quê? Conhecimento. Meu Deus do céu! Mas Jonas tá muito inspirada hoje. Sim, tô. Sim, tô, é ótimo. Mas então, I've been spending way too long. A ideia que eu tenho aqui é eu spend. A gente não falou de spend, né, Joana? Pô, Joana, você falou que você tava bem, hein? É, né? Então a gente tem spend, o passado spent. Isso daqui é gastar. Gastar coisas. Se a gente estiver falando de tempo, a gente tá falando de passar. Porque gastar tempo é diferente de passar tempo em português, né? Gastar tempo é um tempo que a gente, entre aspas, jogou fora. Ou passar tempo. Não sei. Mas, enfim, em inglês é a mesma palavra que serve para os dois. Quando a gente usa spend com a ideia de dinheiro, a gente está falando de gastar. Quando a gente usa spend com a ideia de energia, a gente está falando de gastar. Mas quando a gente usa o spend com a ideia de tempo, a gente está falando de passar aquele tempo. Não tem a parte negativa do gastar, tá? Eu não sei se tem parte negativa, porque eu descobri que eu realmente não sei português. Tipo, mesmo. Então, foi mal pelo meu português. Então, se a gente for ver aqui, o long aqui a gente sabe que é muito tempo. O way com o to, o way tá aumentando a intensidade do to, que tá aumentando a intensidade do long. Então, é tempo demais mesmo. É muito tempo mesmo. Muito tempo demais. Nossa, demais de tempo. Muito tempo. Coloca o que você quiser aí. Então, a gente tem aqui, Joana, traduziria essa frase como eu tenho gasto. Mas cadê o ing do inglês aí no português, Joana? Então, a gente não usa isso no português da forma que a gente usa no inglês. Quando a gente fala eu tenho gasto, eu tenho passado muito tempo, a gente dá a ideia de continuidade do passado até o presente. Então, a gente não precisa no português desse ing, mas no inglês a gente precisa. Isso quer dizer então que se eu tiver o have sem o ing no outro verbo, se eu tiver só o have e o verbo no passado particípio, eu não posso traduzir assim? Então, normalmente você não vai traduzir assim mesmo, porque normalmente essa tradução não funciona. Mas se ela funcionar, você pode traduzir assim. Essa daqui, entretanto, você sempre vai poder traduzir assim.
sempre vai poder traduzir como tem feito, tem lalala, tem lalala. Então, tipo, sei lá, imagina, por exemplo, nos exemplos que eu dei. Você saiu de casa, viu o chão todo molhado. Nossa, tem chovido. Funcionaria. Se bem que ficaria estranho, né? A gente falaria, nossa, choveu. Desculpa, formas diferentes de pensar. Então, essa é a coisa mais chata de se aprender qualquer língua. Porque é a coisa que é mais difícil. Porque entender regra, uma hora a gente entende, porque regra é regra e já era. O grande problema é que a gente tendencia a querer achar que uma língua é a tradução da outra e isso não existe. E aí a gente tem vários problemas com isso, porque aí a gente tendencia a traduzir a nossa língua para outra e aí não funciona. E isso acontece muito, muito. E eu sei, eu entendo a dificuldade disso, porque eu tenho dificuldade com isso, só que é o contrário do português pro inglês. Quer dizer, do inglês pro português. Eu não sei falar português direito, tipo, não sei mesmo. O português é uma língua que não faz sentido na minha cabeça. Depois que eu aprendi inglês, a minha vida ficou muito mais fácil. E quando eu tô muito, muito, muito cansada, isso é uma coisa muito louca. Quando eu tô muito cansada, o meu cérebro, ele funciona muito melhor em inglês. E aí, se eu tô falando com alguém e eu tô muito, muito, muito cansada, o que eu falo tendencia a ser inglês traduzido pro português. E fica muito estranho, as pessoas não conseguem entender direito, porque é um outro jeito de pensar. Então, essa mesma coisa acontece quando a gente sai do português e vai pro inglês. Então, tudo isso que eu tô te falando aqui, eu tô gastando muito tempo, não é gastando, eu tô passando muito, enfim, eu tô usando muito tempo pra te falar disso daqui, porque nem sempre a tradução vai ser direta. Nesse caso, não é. E como que a gente faz? Se vira, acha associações, faz associações na sua cabeça. O que eu fiz na minha cabeça pra isso aqui fazer sentido? É um negócio que acontece de forma contínua. Se acontece de forma contínua, to be com ing. Mas mesmo no passado, sim, por isso que a gente tem o have been. Então esquece o português, desencana do português. Você vai precisar do português? Ainda vai. Mas tenta, de verdade, tenta nesse momento, se distanciar um pouco do português. E por que eu tô falando isso? Porque eu sei que isso vai facilitar a tua vida. Eu sei que vai facilitar a sua vida. Porque eu trabalhei em muitas escolas que eram baseadas, o método era baseado em tradução. E normalmente os alunos que fizeram parte dessas escolas e que trabalharam com essa metodologia têm uma dificuldade imensa de falar inglês de fato e não português traduzido. Uma dificuldade imensa mesmo, tipo, é muito difícil mesmo pra eles. Então, você tentar se soltar do português, você tentar achar um jeito diferente de pensar que não seja igual do português, vai te ajudar muito a falar inglês de fato e não a falar português traduzido. Sério, mesmo. Isso serve pra qualquer língua que você estiver aprendendo. E eu sei o quão difícil isso é, porque eu tô aprendendo francês, agora eu tô lembrando como que é aprender uma língua do zero, e é incômodo pra caramba, é ruim pra caramba, mas faz parte. Até você entender o jeito de pensar, vai ser mais difícil. E é por isso que eu passo muito tempo falando sobre essas estruturas que não são traduzíveis imediatamente, elas não têm a tradução literal, pra gente já ir construindo esse raciocínio na cabeça. Porque é esse raciocínio na cabeça que faz a diferença pra você falar inglês bem e falar português traduzido pro inglês. Nossa, que bonito esse discurso. Ok, aí vamos lá. Então eu gastei muito tempo, daí a gente tem checking é o verbo to check, adivinha aí o que é check? Se você chutou checar, você chutou certo, parabéns. Então a gente tem check, passado, checked. Checked. Isso daqui é checar. Daí depois ele tem lá um my, que é meu, e aí depois ele tem tongue. Tongue é língua. Língua mesmo? Língua. Se a minha língua estiver amarela por causa do café, inclusive eu vou beber mais um gole. Ai, que delícia. E aí a gente tem aqui in, the, o, a. Então, in the, no ou na. E aí a gente tem mirror. Mirror é espelho.
Mas peraí, Jô. Na outra aula, você falou que as preposições em inglês são muito mais específicas do que em português, certo? Certo, eu falei. Me lembro de ter falado isso. E por que que tá in aí? In não tem a ideia de dentro? In tem a ideia de dentro. Mas, vamos lá, imagina um espelho. Imagina você olhando no espelho. Talvez você nem precise imaginar. Se você tiver um espelho aí, pega o espelho e olha pra ele. Porque vai fazer muito mais sentido se você pegar o espelho e olhar pra ele. Pega o espelho, se olha no espelho. Onde você tá em relação ao espelho quando você tá olhando pra ele? Você tá dentro do espelho, cara. Porque a parte que reflete não é a parte da frente, é a parte de trás. Então é como se você estivesse dentro. Por isso que é in usado aqui. Nossa, que absurdo. Eu sei que é um absurdo, mas o que eu posso fazer? É o jeito que os caras pensam. A gente só aceita algumas coisas. Beleza. Então aqui a gente tem, e eu tenho passado muito tempo olhando, checando a minha língua no espelho. Ok. Será que isso é uma expressão? Check my tongue in the mirror? Vamos ver se isso é uma expressão? Não sei. Talvez seja alguma expressão pra prestar atenção no que você fala. Talvez seja, hein? Talvez seja, hein? Olha, tá em espanhol, que da hora. Ah, tá. Não, isso não é uma expressão, isso é só o que ele falou. E aí esse cara aqui tá conjecturando sobre olhar pra língua pra ver se você tem algum problema. Talvez seja, talvez não seja. Porque a gente não tem muita coisa aqui, não. A gente só tem o negócio da música mesmo. Eu detesto quando só tem coisa da música. Porque isso quer dizer que não quer dizer nada, sabe? É o que o cara quis dizer. E aí, dependendo do que o cara quis dizer... por exemplo, aqui a pessoa tá falando pra impressionar ela. Então, X. Você interpreta do jeito que você quiser, ele olhando a língua dele no espelho. Você que sabe aí, você que sabe como que é a sua vida e as suas relações interpessoais. Eu não tô aqui pra julgar nada, então nem julgar o que esse cara tá falando aí, porque, né, bizarro. Mas enfim, vamos lá, isso daqui, nossa, que da hora. Eu vi essa expressão ontem, é muito legal, tá. A gente vai ver essa expressão palavra por palavra e depois a gente vai entender o que ela quer dizer. Então, vamos lá, a gente tem bend, daí a gente tem over, e aí a gente tem backwards. Nice. Bend, passado é bended. Isso daqui é dobrar / entortar. Como assim? Dobrar / entortar. Eu posso usar bend para roupas? Não. Eu posso usar bend para papel? Não. Por que eu posso usar bend para coisas que ficam assim? Ou que ficam... Não, para. Ou que ficam assim. Ou que ficam assim. Nossa, lembra quando isso aqui acontecia? Isso aqui era no iPhone 6, né? Ou é o Moto Z? Ah, aparentemente é o Moto Z esse daqui. Mas, não, esse daqui é o iPhone 6. Ou assim. Ou assim. Ou assim. Ou assim. Então, a ideia de bend é a ideia de dobrar, mas não é dobrar roupa, não é dobrar folha, não é dobrar uma coisa que seja dobrável, é dobrar algo que não é, entre aspas, dobrável. Tanto que, não sei se você conhece, se você conhecer, eu vou achar você muito legal e me manda uma mensagem depois pra falar do Bender. Bender é o melhor robô da vida. E o Bender, o que ele faz? Ele bends coisas. Cadê o Bender bending alguma coisa? Vou colocar aqui Bender bending. Só que aí vai aparecer o nome inteiro dele. Bender Bending Rodriguez. Porque o segundo nome dele é Bending. E Futurama é meu desenho favorito. E aqui, ó, o Bender Bending. Uma coisa que é unbendable. Junto com o Flexo. Esse aqui é o Flexo, esse aqui é o Bender. Eu gosto assim de Futurama. Eu assisti Futurama inteiro umas 7, 8 vezes. Todos os episódios de todas as temporadas. Futurama é o melhor programa que existe no mundo. Então a gente tem o bend, que é dobrar, certo? Daí a gente tem o over.
Eu vou colocar aqui o over, só pra gente ver a ideia do over, tá? Over, na verdade, ele tem muita possibilidade. Ele tem a possibilidade de fim, ele tem a possibilidade de acima e ele tem a possibilidade de terminar. Eu me recuso a clicar nisso daqui, porque isso daqui é machista pra caramba, e isso daqui sim. E aí a gente tem a ideia de terminar, game over, lembra no videogame? Então, o over tem todos esses sentidos, só que se eu falar o bend com o over, bend over. Olha só, a ideia do bend over é literalmente se dobrar. Literalmente, Jona, literalmente se dobrar. E eu tenho certeza que vai aparecer várias outras coisas meio erradas ali, que não necessariamente são erradas. Se você tiver menos de 18 anos, talvez sejam. Mas a ideia do bend over é de dobrar, tipo, se dobrar assim, tá? E a gente tem backwards. Backwards seria para trás, porque back é atrás e ward é na direção de. Então, backwards seria para trás. Então, bend over backwards seria dobrar para trás e não para frente, igual que a gente tava vendo. Ah, então, peraí. Deixa eu anotar aqui acima. Fim. E qual que era o outro? Qual que era o outro, gente? A gente viu outro negócio desse. Meu Deus, eu acabei de falar pra você o que era. Acima, fim e... aqui, ó, over. Acima. Ah, sei lá, meu. Não lembro. Vai ficar acima e fim. Mas eu falei 3, então você anota ali. Volta lá o vídeo e anota. Porque eu não consigo voltar a minha vida pra anotar. E backwards é pra trás. Então, peraí. Se a gente bend over backwards, a gente se dobra inteiro pra trás. Vamos ver se faz sentido aqui. Bend over backwards. Olha só, aparece isso aqui. E aí, vamos entender de onde vem essa expressão. Porque a parte literal da expressão é isso que ela fala. Você se dobrar inteiro para trás, igual essas pessoas super flexíveis aqui estão fazendo. Só que, vamos ver se faz sentido aqui. Cadê o bending over backwards? Just to see it clearer. Tá, então vamos lá. E me dobrando inteiro para trás. Esse just tá com sentido de só, somente. Aí a gente tem to try, que é tentar. Try, passado tried. Ele também pode ser experimentar, tá? Só que lá na música ele tá com sentido de tentar. Tentar. E to see é ver. A gente tem see, o passado só e o particípio seen. Esse cara aqui é ver. E aí a gente tem logo depois clearer, que é clear com o ER. O que esse R faz mesmo na nossa vida? Você lembra o que esse R faz? Lembra? Você tem até eu terminar de escrever aqui pra lembrar, hein? Clear é limpo ou claro. Quando a gente adiciona o ER, a gente está adicionando o sentido do mais. Então, se clear é limpo ou claro, clearer é mais limpo ou mais claro. Ah, então peraí, ver isso mais claro. Tá, beleza, ver isso mais limpo, fazer mais sentido. Ah, que legal, faz sentido, faz, né? Então, peraí, eu tenho gasto muito tempo vendo a minha língua no espelho e me dobrando para trás só para ver, só para tentar ver a situação mais clara, de forma mais clara. Então peraí, esse bend over backwards é uma expressão para tentar fazer coisas absurdas para você tentar conseguir fazer o negócio que você quer. Quer ver? Vamos colocar aqui e aí a gente vai colocar aqui meaning. Então, quando você supor que alguma coisa é uma expressão, você coloca a expressão inteira entre aspas e aí você coloca a palavra meaning e aí você vai ter só essa expressão. Ah, que legal! Então, vamos ver aqui no idiomsforyou.com. A gente ia ver no idiomsforyou.com, mas ele aparentemente não deixa. Então, vamos ver no finddictionary.com. Olha aí. Fica maior aqui. Tá bom.
Bend over backwards. Try very hard to please someone. Tentar muito agradar alguém. Se alguém bends over backwards, eles fazem tudo que eles podem pra ajudar alguém. Vamos ver aqui uns exemplos. He could cook on his knees, bending over and backward. Ele podia cozinhar de qualquer jeito. Tá, e é mó legal porque ele pega aqui, o primeiro exemplo que ele dá não tem nada a ver com o negócio que ele quis dar. Mas a ideia de bend over backwards é isso aí, de tipo, tentar agradar, tentar ajudar, tentar ser a pessoa mais legal do mundo, fazendo um tanto esforço quanto pra se dobrar pra trás. Agora faz sentido, né? Agora faz super sentido. E meu negócio fez barulho, desculpa. Isso porque eu pus ali pra ele não fazer barulho, mas né? Tudo bem. Então eu tenho gasto muito tempo olhando a minha língua no espelho, ou seja, vendo se tá tudo bem, vendo se eu tô falando tudo certo, o que tá errado pra você não tá me querendo. E fazendo tudo que for possível só pra tentar ver as coisas de forma mais clara. Então isso daqui é tudo um monte de metáfora. Se você não sabe, metáfora é uma coisa que a gente usa pra falar que alguma coisa é outra coisa usando uma coisa que não existe pra falar aquilo. Por exemplo, uma metáfora seria eu enfiaria uma meia na boca desse cachorro que tá latindo. É uma metáfora porque eu não faria isso mesmo, mas eu imaginei isso. Ou uma metáfora é eu falar que, sei lá, eu voei ontem. Eu não voei ontem. Eu não tenho asas, eu não voo. Então, fez sentido? Tá, mas beleza. Então vamos lá. Então eu passei muito tempo tentando te agradar. A ideia é essa aqui, dessas duas linhas, tá? A ideia geral, não vou traduzir de novo porque a gente já traduziu. But é mas. E acabou essa folha. Vamos salvar então. Que folha que é essa? Vamos ver que folha que é essa. Porque a gente lembra? A gente não lembra. A gente não lembra, não. Isso daqui foi a 15. A 15 foi a... Já sou em JPEG, em PNG. Folha 4. Então a gente vai fazer a folha 5. Nossa, que legal. Oh, essa música tá sendo boa, hein? Valeu, Manuel. Boa música, boa música. Muito boa. I'm yours. E aí a gente vai colocar aqui o que é página 5, né? PG5. E coloca o nome da música também. I'm yours. Aí. Beleza. Ok, vamos fazer a página 6. Viva! Muito bom, muito bom, muito bom. E faltou um também. Você vem pra cá, você vem pra cá. A gente vai preencher você de branco. Ok. E vamos lá. Nós. Então, but é mas. Sempre aquela palavra que você ouve antes de ouvir alguma coisa horrível. My é meu, a gente sabe. E aí a gente tem breath. Breath pode ser muitas coisas, mas todas elas ligadas ao ar que sai da tua boca só. Todas elas ligadas ao ar que sai da sua boca. Então, breath pode ser respiração. Pode ser suspiro. Não de comer, tá? Pode ser hálito. Pode ser o que você quiser chamar do ar que sai da boca da gente, ok? Então, esse daqui é breath, é um desses caras aqui. Você que vê aí a explicação que você quer. Daí a gente tem aqui fogged e um up. Vamos falar do fog pra gente entender a ideia inteira. Então, vamos lá. A gente tem fog, passado fogged. E aí a gente tem fog como coisa. Vamos ver o que é fog? Vamos abrir o melhor dicionário do mundo e ver o que é fog. Olha aí, o que é fog? Isso aqui é fog. Tem fog aí onde você mora? Aqui onde eu moro não tem muito, não. Quer dizer, se tem, eu não vejo. Porque essas coisas aqui, pelo menos aonde eu moro, costumam acontecer quando o dia tá começando. E aí isso geralmente não se mantém por muito tempo. Mas o que é fog? Fog é neblina, né? Então, peraí. Fog, neblina. Vamos continuar vendo a música para ver o que faz sentido ali com o fog, porque neblinar não funciona como um verbo, né? Estranho o verbo neblinar, não é? Eu acho, pelo menos. Então, peraí.
Então, a gente tem fog com up. Esse up aqui tá pra dar ideia do movimento com o fog, beleza? The, o a. E aí, a gente tem glass. Glass é vidro. Ou várias coisas que são feitas de vidro, tá? Mas tudo tem a ver com vidro. Então, peraí. Mas o meu hálito, mas a minha respiração neblinou o vidro. Peraí, se neblinou o vidro, eu vou pegar aqui um fogged up glass pra você ver qual que é a ideia. Fogged up. Olha só, já tem até um glasses ali, que maravilha. Olha só, quando seus... Nossa, isso super acontece quando você sai de um lugar muito frio para um lugar que tá mais quente. Se você usa óculos, isso acontece. Seus óculos fog up. Porque qual que é a ideia do fog up? A ideia é de embaçar. Por quê? Quando tem neblina no negócio, ela tá grudada, tá embaçado. Ah, então isso daqui pode ser embaçar? Pode. Que legal! Eu acho, pelo menos. Eu acho inglês sensacional por causa dessas coisas. Então, mas aí a gente tem aqui, mas a minha respiração embaçou o vidro. Por quê? Eu tô tentando tudo que eu posso pra ver mais, pra entender melhor, pra ver mais claro, mas a minha respiração embaçou o vidro e não tá difícil porque eu não tô conseguindo fazer o negócio funcionar. Ah, que legal. Tá. Quanto tempo a gente tá de aula já? Eu já passei da hora? Nossa, não, tá na 1 hora certinho. Nossa, eu tô impressionada com a minha capacidade de entender 1 hora. Então a gente vai fazer mais essa frase aqui e a gente vai parar amanhã. A gente volta daqui, tá bom? Tá, aqui. And so I drew a new face and laughed, and I laughed. Então vamos lá. And é e, so é então. Então esse and so e então. Ah, deixa eu anotar esse so, vai? Enquanto passa o avião. O helicóptero, não sei o que é dessa vez. Então. Eita, não era aqui, era aqui. E então, aí a gente tem drew. Drew é o passado de draw. Então a gente tem draw, drew e o passado drawn. É isso mesmo? Vamos olhar no dicionário porque tem 2 verbos igual, que é esse. Drew, drawn, é esse mesmo. Então tá. Não lembro de tudo não. Isso daqui é um verbo que eu não uso normalmente porque eu não sei desenhar. Quando eu uso esse verbo, eu só uso o presente porque eu falo eu não sei desenhar. I don't know how to draw. É mesmo? É mesmo. E pronúncia disso aqui? Draw, drew e drawn. Drawn, drawn. Beleza? Então, mais o meu hálito, mais a minha respiração embaçou o vidro e então eu desenhei uma new. É novo ou nova. Depois do new, a gente tem face. Presta atenção na pronúncia. Face. É igual falar ele fez aquilo ontem. Fez. Mas é assim mesmo. Face é face. Então, eu desenhei uma nova face. Ou seja, eu desenhei uma carinha nova. And eu laughed. Left é o passado de laugh. Então, a gente tem laugh, laughed. Nossa, como é que pronuncia isso, Joana? Laugh? Laugh? Laugh. Esse GH tem som de F, tá? O GH pode ter 2 sons, de nada ou de F. Então não é 2 sons, é um. Não, é 2 sons, porque ele pode ter som de nada. Nada também é um som. Foi mal, desculpa. Então, o que acontece? Aqui, porque o som do F não vibra, esse som de D vai ficar com som de D. Som de T, desculpa. Esse som de D vai ficar com som de T. Então, a pronúncia de left é igual a pronúncia de esquerda? Mesma pronúncia. Muda nada. Nada, nada, nada. Fica à vontade, tá? E laugh, e o passado left, é dar risada. Mas é dar risada mesmo, tá? É dar risada tipo, fazendo barulho, tá? Precisa fazer barulho. Nossa, sério que tem diferença de dar risada fazendo barulho e dar risada sem fazer barulho? Tem. É estranho, mas tem. Fazendo barulho. Viva! Então, eu desenhei uma carinha nova e eu dei risada.
Porque ele tava tentando fazer o negócio funcionar, mas aí ele viu que ele que tava zoando o negócio, daí ele refez os planos dele. E aí a gente vai ver isso daqui na próxima aula, que provavelmente vai ser amanhã ou quarta, mas ainda vai ter 2 horas de aula essa semana, porque esta aula deveria ter entrado ontem, mas eu tive imprevistos atrás de imprevistos atrás de imprevistos. Então, nossa, acho que eu cuspi agora, foi mal se você viu. Então, é isso que nós temos para esta aula. Você se cuide e não faça nada que eu não faria até daqui a pouco. Daqui a pouco não, até um pouquinho mais tarde, amanhã, depois de amanhã, algum dia desses aí, eu entro aqui de novo pra falar com você e te dar aula, beleza? Então, você se cuida, se ficar alguma dúvida, é só me perguntar. Pode me perguntar direto por mensagem, pode me perguntar no canal de dúvidas. E logo menos eu vou colocar o outro challenge também. Então tá, beijo!